Você tem fé? No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da fé. Hoje eu quero dizer se tua fé é capaz de mover montanhas. Marcos, capítulo 11, versículos 21, 22 e 23. Quefa lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Yeshua: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Yeshua: Tenham fé em Eloi. Em verdade vos declaro, todo aquele que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Vejamos, como vemos nesse texto de Marcos, fala sobre a parábola da figueira, Jesus ele está demonstrando aos seus discípulos que eles são capazes de fazer obras de acordo com sua fé. Veja, ele estava passando e encontrou ali uma figueira infrutífera, ou seja, ela não dava frutos. Então ele a amaldiçoa, ele determina que ela secaria. E ao chegar no versículo 21, Pedro afirma a Jesus: Veja, a figueira secou. E Jesus fala para ele: Homem, se tiveres fé, moverá esta montanha. Mas muitos pregadores falam a respeito disso, creio eu que até melhores, e tem pessoas também que falam de maneira errada. Pois vamos para o lado errado então, para vocês entenderem melhor. Tipo, chega alguém, vamos considerar um ateu, e fala: já que você acredita em Deus, então na Bíblia está dizendo que se você tiver fé, você move uma montanha. Então pega e move essa montanha aqui para mim acreditar nesse Deus. Como é que você vai ficar diante dessa situação? Você vai falar: meu Deus, neste momento eu peço para que essa montanha mova. Não é isso que Jesus quis dizer. Não é isso que você deve tentar fazer. Entenda o que simboliza essa montanha nessa parábola. Esta montanha representa um problema, uma dificuldade, um obstáculo a ser passado. Veja bem, tem uma montanha em sua frente. Quais são as situações que você enfrentará para passar essa montanha? Ou você passa por cima, coisa que você cansará muito, até chegar ao topo e ainda ter que descer ela. Ou então você tem que passar pelas laterais dessa montanha. Então veja bem, o que Jesus quis dizer? É que você não vai sofrer tanto pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Quando as suas aflições estiverem te agonizando, te sufocando, você basta ter fé que os seus problemas, a sua dificuldade, moverá. Ou seja, ela sairá da sua frente. Um exemplo, a fé de Jó. Um livro muito interessante que demonstra uma fé de um homem que na face dessa terra eu acho que são poucos que tiveram a fé como a dele. Ele tinha ali seus 10 filhos, ele tinha toda a riqueza. Diz a Bíblia que ele era um dos homens mais ricos daquela região. Ele era um homem muito próspero, um homem justo. Deus afirmou isso. Veja que Satanás, por chegar a Deus e querer demonstrar que Jó blasfemaria de Deus se caso Deus tirasse tudo que Jó tinha, e então Deus permite que Satanás faz isso para provar para Satanás e para todos nós que hoje contemplamos essa história magnífica, que Jó teria fé e venceria suas dificuldades, sua situação. Ele conseguiu. Então é uma demonstração de fé muito impressionante que eu admiro muito na Bíblia. É um dos homens que eu me inspiro em um dos livros de sabedoria que eu recomendo para qualquer pessoa. Leia ele todo e você vai interpretar de uma maneira bem interessante. Tiago faz uma pergunta, ele diz assim: porventura há algum proveito em fé sem obras? Ou porventura essa fé pode salvá-lo? Veja bem o que ele quis dizer. Eu vou dar uma explicação como uma parábola. Se você acredita que é capaz de ganhar na Mega Sena, um exemplo, mas você não joga, como você pode ganhar? A sua fé não pode fazer você ganhar. Não basta você crer somente que é capaz de ganhar, sendo que você não joga. Se você acredita que pode expulsar um demônio, mas você não expulsa um demônio, como a sua fé pode ser válida? Não basta você acreditar, você tem que ter um efeito de ação para que aconteça o que você determinar. Veja, quando Jesus usa a parábola da figueira, ele diz que se tiveres fé, moverá montanhas.
Mas veja, não basta somente acreditar que você é capaz de mover a montanha se você não usa este ato. Jesus, após ele ter ressuscitado dentre os mortos, ele dá mais umas instruções aos discípulos antes que ele suba para o céu e tome posse de todo o reino dos céus com toda a autoridade para ele governar tanto o céu quanto a terra. Então ele dá as últimas instruções para os discípulos dizendo assim: aquele que crê e for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Veja bem, tem duas situações aqui bem complexas. Primeiramente, ele diz quem crê. Crê em quê? No Evangelho. Crê em Cristo. Crê que ele morreu e foi capaz de santificar, através do seu sangue, cada um que nele acreditar. E fala também a respeito do batismo. Eu vou citar duas situações aqui. Primeiramente, crê em Deus. Basta acreditar em Deus e será salvo e ser batizado? Não é somente isso. Veja bem o porquê. Se você acredita que Cristo vive e que Cristo morreu por você, não é o suficiente para te salvar. Você tem que ter uma atitude. Qual é a atitude? Batismo. Mas veja bem, não basta somente você crer e ser batizado. Porque, primeiramente, qual o conceito de ser batizado? Por que ser batizado? O que é o batismo? Mas veja bem, você acredita em Jesus, você é batizado e vive dentro de uma igreja e tal, ou então fica em casa, não sei qual é a situação que você se encontra. Mas não basta você acreditar que Jesus reina, que ele é vivo, e você não cumpre com o que ele ensina atrás das Escrituras. Pois veja bem, ele vai dizer o seguinte: vós erreis tanto por não conhecer as Escrituras sagradas e nem o poder de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Veja bem, nós erramos tanto por não conhecer as Escrituras. Quais são as Escrituras? Cada um dos livros que os apóstolos, discípulos, profetas escreveram dentro da coleção de livros que se encontra e denomina-se como Bíblia. Então veja bem, temos uma Bíblia em nossas mãos. Tudo que precisamos encontramos nela. Por quê? Porque toda a instrução necessária para ir para o céu e para poder saber viver nesta terra se encontra na Bíblia. Então o que é que Jesus quis dizer com aquilo? Vocês erram porque não leem a Bíblia. Mas não basta somente ler. Ele diz entender. Por quê? Porque a Bíblia é um livro muito difícil de se entender. Mas veja bem, como entender esse livro? Ele diz, tudo que pedires em meu nome, dar-se-vos-ei. Ou seja, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. O que você deve pedir? Peça para entender. Peça a Jesus para que ele te ensine, para que ele te dê uma capacidade de compreender o que há por trás daquelas escrituras. Porque todo texto bíblico é como se fosse um enigma. Você tem que desvendá-lo, você tem que decifrar este enigma para poder entender. E outra coisa, o texto bíblico ele sempre se renova. Você lê hoje, você entende de uma forma. Amanhã Deus quer te falar com o mesmo texto de uma forma diferente. Você vai entender isso quando você começar a praticar. Quando você começar a colocar a sua fé em ação. Outro conceito, ser batizado. O batismo nada mais é do que não somente os teus pecados serem perdoados, mas você ter uma plena consciência do que é o Evangelho. Veja bem, no contexto de Lucas 14, você vai ver que Jesus ele está dizendo uma parábola a respeito de preço. Ele diz, pode um rei ir para a guerra com 10.000 soldados, sabendo que o teu inimigo vem a ti com 20.000? Não tem como. Você deve saber qual o preço a ser pago para proclamar, declarar e anunciar o Evangelho. Veja bem por quê. Não basta você somente se alistar no exército sem saber quais são os riscos a se correr nesse exército. Por exemplo, se você vai para um campo de batalha, você tem que estar sendo preparado pelos teus tutores, pelos teus mestres, para que você não morra facilmente em combate, para que você seja vitorioso. Esse é o significado. O Evangelho é como se fosse um exército. Você tem que se alistar, tem que se capacitar dentro deste Evangelho e pregar, sair pelo mundo afora levando o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o significado. Foi para isso que Cristo nos chamou. Se viemos até a luz, devemos levar a luz ao próximo. Pois veja bem, a Bíblia diz que se você ama a Deus e odeia o teu próximo,
Como você pode amar a Deus que nunca viu e pode odiar alguém que está tão próximo? Você deve amar o teu inimigo. Veja bem, amar o inimigo é uma coisa muito difícil. Para quem está afastado de Cristo, isso é impossível. Mas no dicionário de Deus, o impossível não existe. Veja bem, se você vem até Deus, começa a servi-lo, começa a colocar a tua fé em prática, começa a ter uma consciência do que é o Evangelho e o preço a ser pago por isso, você será capaz, com sua fé e com sua obra, de poder amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Esses são os 2 mandamentos que se resumem os 10 mandamentos do Antigo Testamento. A luz do Antigo Testamento, ela reflete no Novo Testamento. Você precisa entender que a Bíblia, ela é um manual completo. Não tem como você retirar uma parte e viver o resto. Não adianta você selecionar na Bíblia aquilo que você quer seguir. Ou você lê toda a Bíblia e todos os textos que você for ler, você faz uma comparação com o contexto bíblico e vive uma vida santa e perfeita como Deus quer de nós, ou você deixa a mão de viver esse que você vive, essa mentira. Por acaso andarão 2 homens juntos se tiverem em desacordo? Não tem como você andar com Deus se você não estiver de acordo com a vontade de Deus. Não tem como você andar à frente de Deus e nem atrás de Deus, estando declarando a todos que você anda junto com Deus. Ou você anda nos mesmos passos que Deus, ou você não anda com Deus. Ou você anda lado a lado com Deus, ou então você não anda junto com Deus. Porque você estará à frente, ou então estará atrás. Entendeu? Veja bem, Jesus ele diz bem assim: tomai sua cruz a cada dia e siga-me. O que ele quer dizer com isso? Tomar sua cruz não é pegar uma cruz, colocar no pescoço, e nem muito menos colocar uma cruz nas suas costas e sair carregando. O significado de tomar sua cruz é ter a capacidade de entender qual é o preço a ser pago por servir o Evangelho, por proclamar o Evangelho. Por quê? Você tem que ter em sua consciência que você é capaz de morrer por este Evangelho a qualquer momento. Como assim? Se você diz que ama Deus, que você proclama esta verdade, veja que todos os apóstolos, discípulos e entre outros, várias pessoas neste mundo hoje em dia, morrem porque falam do Evangelho, porque as pessoas não gostam da verdade. As pessoas sentem ódio da verdade, principalmente quando essa pessoa vive em um mundo de mentiras. Quando você chega a ela e diz uma verdade, essa verdade dói. E quando ela dói é porque ela está fazendo efeito. Só que muitas das vezes a pessoa não quer que retire dela a mentira. Ela prefere agarrar com ela. E o que ela faz? Se ela tem todo o poder, ela tem dinheiro, ela vai simplesmente fazer com que isso acabe para ela. Ela não quer saber da verdade, então ela vai fazer de tudo para que essa verdade que vem até ela seja morta, aniquilada. Entre em extinção. É isso que verdadeiramente acontece. Como você consegue vencer tudo isso? Simplesmente orar sem cessar. O que é orar? Jesus ele ensinou a orar, mas muitas das vezes a gente interpreta de maneira errada. O que Jesus quis dizer naquela situação é o seguinte: orar é falar com Deus. E ele ensina ali de qual maneira você deve chegar na presença de Deus. É como você chegar na presença de um rei. Você não pode simplesmente chegar na presença de um rei de qualquer jeito, gritando e falando qualquer palavra. Você tem que ter uma reverência, você tem que ter uma veneração a este rei. Primeiramente, você chega a um rei, você prostra-se diante dele, você pede autorização para falar com ele, você o adora e assim o rei te dá autorização de chegar na frente dele e falar aquilo que você quer. Assim é com Deus. Jesus ensina. Primeiramente, você glorifica o nome do Deus vivo. Você vai declarar que Deus é santo, poderoso, maravilhoso, perfeito. Isso é o início da sua oração. Você começa primeiramente adorando a Deus. Segundamente, você começa agradecendo por tudo que Deus tem te dado. E depois você começa a pedir. Pedir o que é que você precisa. Como Jesus disse: o que queres que eu te faça? Então você vai e diz para ele. Por quê? Não tem como você falar com uma pessoa, veja bem, uma comparação. Não tem como você falar com uma pessoa somente pedindo. Você primeiramente tem que ter um diálogo. Você tem que comunicar-se, você tem que orar, falar com essa pessoa. Veja bem, quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele diz orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É você começar a ter uma intimidade com Deus. Pois precisamos de ter intimidade com Deus. O que ele quer dizer com isso? Você tendo intimidade com Deus, quem poderá
ser contra nós se Deus é por nós? Não tem como ninguém ser contra nós. Ninguém tem poder maior do que Deus. Então, ora em se cessar é ter uma intimidade com Deus, é ser amigo de Deus, é ser chamado filho e honrar este nome de filho. Veja que o evangelho todo ele se baseia em uma coisa: nós devemos voltar à semelhança de Deus e muitas das vezes até à imagem de Deus, pois Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas muitas situações que se encontram hoje é a falta desta imagem de Deus e esta falta da semelhança de Deus. Começa-se lá no Jardim do Éden a separação da semelhança de Deus. E com as consequências do passar do tempo, o pecado que superabundou lá no Jardim do Éden fez com que a imagem do homem se desprovisse da imagem de Deus. Então, é isso que eu quero dizer para você no vídeo de hoje. Que você exercite a sua fé, coloque a sua fé em prática. Eu quero deixar um texto aqui para sua reflexão, que se encontra em Mateus 25, sobre a questão das obras. Se você acha, se você considera que tem fé, comece a colocá-la em prática. O contexto de Mateus 25 está dizendo que as pessoas justas que serão salvas, que serão separadas dos bodes, as ovelhas verdadeiras, elas fazem atitudes boas. Estes homens justos, essas pessoas que serão salvas, elas davam alimento para quem tinha fome, elas davam vestes a quem estava nu e ela dava água para quem tinha sede. E o que Jesus quis dizer com aquilo? Não somente algo físico para essas pessoas, mas temos uma decadência, uma necessidade de levar um alimento espiritual para a pessoa que se encontra na sua casa, distanciado do evangelho, distanciado desta consciência que eu tenho deste evangelho puro e verdadeiro que dá vida e abundância. Essas pessoas necessitam da água da justiça. Devemos levar a água do Espírito, a unção. Devemos levar a essas pessoas uma água santa, água viva, água que nunca se acaba, uma água eterna. Devemos também levar a essas pessoas vestes limpas, que essas vestes cobrirá a nudez, pois diante de Deus não basta você ter riquezas, não basta você ganhar o mundo todo. Para Deus, se você não estiver debaixo da vontade dele, você é um pobre, cego, miserável e nu. Então, é essa a minha mensagem para você hoje. Que Jesus lhe abençoe. Curta esse vídeo, comente aí um próximo tema que você queira que eu faça e eu estarei lendo com carinho cada comentário. Agradeço a você por ter assistido até agora e até a próxima. Que Yeshua lhes abençoe. Fiquem na paz e até a próxima.